porque o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, anunciou a sua pré-candidatura ao governo do estado. Ele foi cassado e, com mandato impugnado em 2021, o político diz que agora está mais experiente, cauteloso e pronto para retornar à vida pública. Ele foi afastado provisoriamente do cargo no segundo ano de seu mandato em 2020 por suspeitas de envolvimento em um esquema de desvio de recursos na saúde em meio à pandemia. Em 2021, ele foi cassado e teve seus direitos políticos suspensos pelo prazo de 5 anos a partir da condenação. Para estar nas urnas em outubro, ele está à procura de um novo partido, ele precisa de uma sigla, por enquanto ele não tem. Na época que se elegeu ao Palácio Guanabara, ele estava afiliado ao PSC. A intenção agora é estar em uma sigla de centro-direita ou de direita. Começar essa com o Roberto Mota. O Mota, inclusive, acho que acompanhou de perto, vai poder trazer um pouco da informação. Não sei se o Mota ainda tem algum tipo de contato com o Wilson Witzel e como o Fluminense, o Carioca, enxerga a figura de Wilson Witzel. Mota, o que você pode contar para a gente em relação a ele que surpreendeu naquela ocasião, né? O ex-governador foi um dos fenômenos eleitorais de 2018. Ele saiu de menos de 3% de intenção de votos no início da campanha para a vitória. E foi vitória contra um candidato extremamente experiente, Eduardo Paes. A maior parte desse fenômeno pode ser explicado pela associação com a campanha de Jair Bolsonaro. A outra parte tem a ver com a busca da população do Rio de Janeiro por uma política diferente. Essa busca continua. Pois é, passar para o Bruno Musa, as articulações no Rio de Janeiro. Musa, muitos falavam que a situação no Rio de Janeiro estaria definida. Assim como você disse que para muitos a disputa em São Paulo já estaria praticamente encerrada, porque muitos entendem que Tarcísio poderia levar em primeiro turno, alguns fazem a mesma leitura no Rio de Janeiro para a situação que envolve Eduardo Paes. Enfim, Wilson Witzel se lança pré-candidato. Não sei se isso faria algum tipo de mudança nesse entendimento de que Eduardo Paes é o favorito. Olha, eu sou daqueles paulistas que adoram o Rio de Janeiro, tá? Mas eu realmente não consigo entender. Eduardo Paes, quando a gente olha o histórico dele, quem ele apoia, quem ele está do lado, enfim, ele ter essa eleição fácil me parece coisas um tanto quanto inexplicáveis. Eu, de fato, não consigo entender. Talvez uma entrada de Witzel como pré-candidato poderia mudar alguma coisa, mas eu me sinto completamente desamparado para dar uma opinião, onde eu tento, muitas vezes, analisar, eu pergunto, sou curioso, mas eu não consigo entender a mentalidade no geral que conduziu aos principais, não apenas governadores, mas inclusive prefeito da cidade do Rio de Janeiro também. Então, eu quero me declarar aqui um completo ignorante com relação a isso. Eu tento, mas não consigo entender. Talvez o Mota consiga um dia me explicar um pouco melhor. Sinto completamente aberto com relação a isso, viu, Caniato? Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque é preciso considerar o histórico de Wilson Witzel. Eu acho que o Mota trouxe um cenário importante em que havia uma falta de credibilidade, eu acho, por parte dos candidatos naquela ocasião, e o Wilson Witzel acabou se apoiando na figura de Jair Bolsonaro e surpreendeu, né, naquele pleito, né, Dávila? Depois, o resto é história, sabemos exatamente o que aconteceu e agora o Wilson Witzel, findado o prazo dos direitos políticos impugnados, agora ele pode retomar a disputa a um cargo eleitoral. Seria ele a figura ideal para bater de frente com Eduardo Paes, que parece o candidato mais forte, praticamente invencível, pelo menos as pesquisas apontam isso, Dávila? Caniato, acho que alguém precisa escrever o livro dos Highlanders da política, aqueles que são caçados, afastados, condenados e voltam à cena. É uma coisa sempre que chama atenção. Não há dúvida que Witzel foi eleito em 2018 justamente na onda de Jair Bolsonaro, nessa onda de mudança
mas acabou sendo cassado e agora volta à cena. O fato é que é muito difícil hoje saber se políticos realmente aprenderam com os erros passados e estão recomeçando um novo capítulo na sua história, ou se é apenas um oportunismo político para tentar preencher um espaço do desgaste da imagem de Eduardo Paes e achar que ali tem uma chance numa eleição que novamente nós teremos uma direita forte e competitiva para surfar e se separar de uma visão oportunista de alguém que vai abraçar Lula e levar Lula para o palanque no Rio de Janeiro. É uma aposta, e uma aposta que pode dar frutos. Afinal de contas, o Brasil está cansado deste governo e de pessoas que apoiam e estão juntinhos do presidente da República, achando que isso é ativo eleitoral. Pois é, o Musa há pouco fez um questionamento sobre a política no Rio de Janeiro, os candidatos no Rio de Janeiro. Até vou passar para o Mota só finalizar essa discussão, mas eu, por curiosidade, abri um dos muitos levantamentos feitos com os nomes que estão sendo aventados, os pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro. E Eduardo Paes está muito, mas muito à frente dos demais. Em um levantamento ele tem 55%, no outro ele tem 53%. E em segundo lugar, tem uma figura que, enfim, enfrentou alguns problemas, que é o Rodrigo Bacelar, do União Brasil, presidente, inclusive, da Alerj. E aí com percentuais bem mais baixos, tem o bombeiro Rafa Luz, do Missão, depois com 4% o Ítalo Marcilli, do Partido Novo, enfim, tem um pré-candidato do PSOL com 2%. Mota, por que o cenário está tão propenso a uma vitória de Eduardo Paes? E por que há um entendimento que Eduardo Paes é o candidato mais preparado para gerir e administrar o Estado? Faltam nomes fortes no Rio de Janeiro? Por quê? É uma pergunta que eu não sei responder, Canhato. Eduardo Paes, na opinião de muita gente, não tem concorrente hoje no Rio, porque ele domina muito bem duas coisas. Ele domina o processo eleitoral, ele é bom de voto, ele já participou de inúmeras campanhas e ele conhece muito bem a administração pública. Ele domina muito bem a máquina pública. Aqui eu não estou entrando em considerações ideológicas ou de visão de mundo. Estou me referindo apenas à habilidade, à capacidade de disputar eleições e ao entendimento da máquina pública. Tem muita gente que é bom de ganhar a eleição, mas quando ganha, senta na cadeira, mete o pé pelas mãos. Eduardo Paes já está no 4º mandato como prefeito. E tudo indica que será o próximo governador do Rio de Janeiro. Aliado a isso, existe uma carência enorme de novos nomes na política do Rio de Janeiro, especialmente quando você olha o espectro político chamado de direita. A carência é grande e antiga. Talvez ela venha desde a época em que Carlos Lacerda foi governador do antigo estado da Guanabara. E o que a gente viu em 2018 foi uma coisa curiosa, porque quando começou a pré-campanha e a campanha em 2018, havia um candidato supostamente oficial da direita aqui no Rio de Janeiro. Esse candidato foi apresentado aos eleitores do Rio de Janeiro como sendo o candidato escolhido pela direita. Mas não foi esse candidato que se elegeu governador. O candidato que se elegeu como governador foi aquele que convenceu os eleitores de que realmente tinha um perfil de direita e convenceu os eleitores de que ele estava associado ao candidato Jair Bolsonaro. Eu arrisco dizer que não arrisco não, é certeza, essa lacuna por um candidato de direita que represente os anseios do eleitor de direita no Rio de Janeiro, ela permanece. O Rio de Janeiro é o lugar mais maravilhoso do mundo, deixa eu dizer a vocês que moram em outros lugares,
vocês não têm culpa disso. Mas não existe lugar melhor do que o Rio de Janeiro. Para compensar a maravilha que é o Rio de Janeiro e a maravilha que é o espírito do carioca, nós temos uma política que fica muito atrás da política de outros lugares. O eleitor carioca ainda está esperando esses representantes dessa nova forma de pensar, por alguma razão, Caniato. Isso ainda não aconteceu, mas o carioca não perde a esperança.